Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Micheline Silva, Personal Organizer, e no vídeo de hoje a gente vai ver o que consegue armazenar de toda essa pilha de caixas que eu tinha aqui nesse quarto. Falei no vídeo anterior para vocês que esse quarto aqui eu uso como escritório e também guardo parte da minha mudança porque a gente ainda não tem móvel. Porém, a gente comprou um armário, dois armáriozinhos daquele multiuso para tentar ver se eu consigo me desfazer dessas caixas aqui, né, e melhorar o armazenamento aqui das minhas coisas. Então hoje a demanda é fazer com que essas caixas aqui saiam por definitivo desse espaço. E antes de começar nesse processo aqui de me desfazer dessas caixas, eu vou explicar um pouquinho do que eu pretendo fazer hoje aqui. Como vocês sabem, tá tudo aqui dentro, né? Eu falei no vídeo anterior. O armário é aquele pequenininho, com prateleiras bem rasinhas, 30 centímetros de profundidade. São dois armários de 60 centímetros, então com certeza não vai caber, eu acredito que não vai caber tudo isso aqui, né? Além desses dois armários, eu tenho essa estante aqui do lado, que me ajuda também ali a colocar os organizadores que eu tenho, né, de colmeias que eu vendo. Então eu uso também essa estante para colocar isso. Antes, por exemplo, nessa pilha aqui ficavam as minhas malas, eu tenho 3 malas. Dentro do armário, essas 3 malas elas não cabem, porque o armário é bem estreito, né? Só tem 30 centímetros de profundidade. Então, eu vou ver se eu consigo colocar aqui nessa estante. Então, assim, meio que eu vou tentar, né, colocar tudo, mas vamos ver o que é que vai caber. Inicialmente também, eu não vou utilizar organizadores. Alguns organizadores eu tenho de caixinhas que eu fui colocando dentro dessa caixa, por exemplo, decoração de Natal. Eu separei itens por algumas caixinhas que eu já tinha, não é caixinha organizadora, padronizada, porque tudo ficava aqui dentro da caixa, não tinha muita lógica eu investi em organizador para colocar dentro de uma caixa, até porque o organizador a gente deve comprar exatamente quando a gente já sabe onde vai usar. Muita gente, às vezes, acaba comprando aí não sei quantos organizadores de modelos e cores diferentes e na hora que vai usar no seu armário não conseguem, porque o armário é mais profundo, você conseguir aproveitar o melhor espaço você utilizando outro tipo de organizador, com ou sem tampa. Então tudo isso a gente leva em consideração na hora de fazer a organização. Então a minha ideia hoje é organizar esse armário com as coisas que eu tenho aqui dentro, né? E depois a gente vê que é que eu vou conseguir armazenar em organizadores para padronizar a organização. Então hoje a minha tarefa é me desfazer disso daqui e depois a gente vê o que vai usar de organizadores. Então vamos embora, porque tem muita caixa para abrir. Quando eu disse para vocês que aqui estava um caos, o caos já estava instalado, mas a gente vai desinstalar isso aqui. Todas essas caixas tinham aqui dentro desse escritório. Na verdade, ficavam nesse espaço aqui onde a gente colocou, enfim, os meus móveis multiuso. E vamos ver se ele vai dar conta. Aquela estante ali atrás, eu também vou usar como armazenamento. Ali eu pretendo colocar os meus organizadores de trabalho, mala de viagem, que são coisas que não vão caber no meu armário multiuso, justamente por conta da profundidade. Eu confesso para vocês que se eu conseguir tirar todas essas caixas aqui, eu já vou sentir uma verdadeira paz, porque isso daqui me dá um trabalho muito grande, porque anualmente, 2 vezes ao ano, eu abria todas essas caixas, ver se eu realmente queria tudo que estava aqui dentro e depois guardava tudo de volta. E ainda tem coisa aqui, ó, papelada, documento que eu quero botar nesse armário branco, mas vamos deixar de conversa e vamos embora trabalhar. Comecei logo abrindo aqui as caixas, vendo o que eu precisava guardar aqui dentro desse armário, às vezes até se tinha alguma coisa para descartar. Como eu disse a vocês, eu guardava muita coisa aqui dentro já de algumas caixinhas. E eu vou aproveitar todas elas para guardar de imediato. Essa primeira caixa, quando ela saiu do espaço, eu confesso a vocês que já me alegrei. Antes de armazenar as coisas no meu armário novo, eu passei um paninho aqui com um poliflor. E agora é hora de organizar. Vou começar pelas fotos, que antes ficavam nesses organizadores pretos. Mas eu resolvi não usar aqui no armário, porque eu tinha um álbum que era muito grande. E aí, se eu usasse o organizador um em cima do outro, eu não conseguia
ter um espaço melhor ali para os álbuns menores. Então, para evitar que a gente usasse uma outra prateleira para colocar fotos, eu distribuí todas as fotos nessa última prateleira aqui de baixo. E agora a gente está na parte de decoração de Natal. Eu resolvi esvaziar. Antes eu tinha preparado uma organização que eu fiz nas minhas decorações de Natal. Porém, aqui dentro das caixas tinha uns outros organizadores mais bonitinhos. Então, resolvi substituir até mesmo para a gente melhorar esse armazenamento. Então, eu me desfiz de todas aquelas latinhas que eu tinha preparado para guardar a decoração de Natal e vou colocar nessas caixinhas de madeira que eu encontrei, que são até mais resistentes do que essas que eu estava utilizando antes. Minha gente, só de estar tirando as caixas daqui de dentro, eu já consegui tirar algumas, já estava me dando uma verdadeira paz. Vocês não têm noção de como eu estava me sentindo aqui nesse momento. É muito trabalhoso, mas eu tenho certeza que no final vai valer a pena. E eu meio que comecei organizando de uma forma, mas à medida que eu fui abrindo as caixas, eu fui vendo que uma outra categoria combinava mais com a que eu já tinha armazenado. Então meio que eu fui alterando essa disposição da organização durante o processo de abertura das caixas. Então na sua casa, quando você for organizar, não fique assim perturbado se você não sabe exatamente de onde colocar, porque literalmente à medida que a gente vai organizando, a gente percebe que tem alguma outra coisa que combina mais com aquele espaço. Então é super normal você fazer essa alteração durante esse processo de organização. O importante é que você organize e sinta paz. Mas agora vamos ver como ficou. Sejam bem-vindos ao meu escritório, minha gente. Eu tô passada com essa mudança, confesso. Eu não usava essa mesa assim. Essa mesa aqui, para vocês entenderem, era do meu antigo escritório, do apartamento que eu morava antes. E aqui nesse escritório, eu usava ela toda reta aqui, um enfileiradinho no outro. Ela não é montada fixada, não. Eu coloquei, aproveitei a base para apoiar a parte de cima da prateleira, né? Do tampo, na verdade. E aí tive a ideia, dessa vez, de colocar ela dessa forma. E eu fico me perguntando, minha gente, por que eu não pensei nisso antes? Ela só fica um pouquinho apertada aqui, porque se esse tampo aqui fosse um pouquinho maior, eu tinha um pouco mais mobilidade para a cadeira, porque para mim dá tranquilamente. Então, a cadeira, por exemplo, entraria inteira ali. Mas fora isso, eu simplesmente amei esse local aqui. Coloquei uma cortina, que aqui a gente não tinha cortina. Essa cortina, eu não fixei ela na parede, comprei aqueles, sabe aquele suporte de cortina de banheiro? Como essa parede aqui é drywall, eu não queria furar nela, porque eu não confio nela. Então, a ideia foi usar esse suporte, porque aí eu conseguiria colocar essa cortina, que foi bem baratinha, inclusive, lá na Havan, que eu tinha comprado no ano passado. E aí, instalei dessa forma, e eu acho que ficou ótimo, sem falar que, tipo assim, dá pra, quando tiver muito sol aqui, porque aqui fica bem de frente pra varanda, e a entrada de sol aqui é bem grande, então dá pra deixar fechadinho, se eu não quiser deixar ela toda aberta assim. Apesar de que, depois que eu fiz essa mudança aqui, a verdade é que eu quero deixar isso aqui aberto o tempo todo, porque eu simplesmente amei de verdade toda essa mudança aqui. E aí eu deixei aqui toda a minha parte de documento, que eu precisava de papel, documentação meu, tá tudo aqui. Material de escritório, tá tudo nesses armários aqui de baixo, que parte dele estava dentro de caixas que eu colocava aqui. Então, consegui esvaziar algumas delas, descartei muita coisa. E aí, consegui melhorar o armazenamento e deixar tudo aqui dentro. Então, pra mim, ficou ótimo do jeito que tá. Aqui ao lado da mesa, sobrou esse espaço aqui, exato da estante. Na verdade, eu ainda queria que tivesse sobrado um pouquinho mais para eu colocar aqui no cantinho essa minha mesa de trabalho. Mas não deu certo, por conta de um pedacinho ela não entra. Mas não, tudo bem, vai ficar ali mesmo, não tá me atrapalhando em nada. E nela eu deixei mala de viagem, os organizadores que eu vendo, né, todas as minhas colmeias. Então, estão todos distribuídos aqui nesse espaço. Papel higiênico, né? Para quem me conhece sabe que eu amo comprar papel higiênico em quantidade grande. Então, sempre eu deixo nesse organizador. Porém, quando eu fizer ali as prateleiras dos meus banheiros, essa caixa aqui eu vou utilizar esses outros organizadores aqui, porque aí vai tirar esse papel daqui. Mas, por enquanto, vai ficar aqui. Além do meu material de trabalho, tem mais mala de viagem aqui e meu colchão inflável que ficou também aqui na estante.
Eu tinha, né, a possibilidade, se eu quisesse, colocar mais um estante aqui. Mas eu queria deixar esse espaço aqui, ó, vago. Por quê? Se eu recebesse alguém aqui na minha casa, por exemplo, esse espaço aqui dá pra colocar um colchão, inclusive esse inflável aqui. E aí a pessoa fica com mais privacidade, que antes só a sala ficava recheada de gente. Então, vai continuar aí a estante, e eu amei porque ela aguenta peso. Então essas coisas aqui, por exemplo, não cabem no armário multiuso, porque a prateleira, além de ser estreita, ela não suporta peso. E essa estante, minha gente, cada prateleirinha dessa suporta 50 quilos. Ela é maravilhosa. Aí a gente passa já para a parede, onde ficou o armário, que é justamente aqui. Para não dizer que não ficou nenhuma caixa aqui nesse local, ali, ó, tem uma caixa que é a minha árvore de Natal, que não coube aqui dentro, mas não coube por esse espacinho aqui. Se a prateleira fosse um pouquinho mais larga, ou até a distância tivesse uma certa altura, eu conseguia deixar, nem que fosse inclinada assim, mas por esse pedacinho aqui, a árvore de Natal não coube dentro do armário. Porém, eu já tinha aqui esses organizadores, e aí dentro deles tem algumas roupas de lembrança de Letícia, algumas pelúcias minhas da Parmalat. Aquela bolsa ali eu ganhei de presente da Clara, é uma bolsa de praia. E aí eu penso em substituir esses organizadores aqui. É uma coisa que eu quero substituir. Até porque aqui é tudo branquinho e aí deu uma cor ali em cima que eu preferia deixar mais discreto. Então a ideia é substituir esses organizadores por aqueles organizadorzinhos de ratã. E eu acho, se eu colocar aqui 4 organizadores de ratã, a minha árvore, dependendo do tamanho, ela vai caber dentro de um organizador desse. E aí eu tiro toda essa parte aqui e eu acho que vai ficar mais discreto. Eu, particularmente, não gosto de colocar nada em cima de armário. Mas, minha gente, preste atenção. O espaço que eu tenho é pequeno. Esse armário não cobre tudo que eu tenho ali, né? Que eu precisaria. E aí tá sobrando isso aqui. Eu ia deixar caixa no chão? Não, né? Vamos, sim, aproveitar aquele espaço ali de cima, porque eu não ia perder a oportunidade de usar ali só porque eu realmente não gosto. Ah, se você pudesse optar por não ter, eu não teria. Então é melhor ter ele ali do que ter outra estante aqui que eu ocuparia um pouco mais de espaço. E agora a gente vem para como ficou dentro dos armários. Eu já tinha dito também que eu não ia comprar nenhum organizador agora, porque a ideia é justamente aproveitar o que eu já tinha. Até porque eu não sabia, por exemplo, como eu ia deixar, né, as coisas acomodadas. Então, o organizador que daria certo para tudo isso aqui. Mas, depois que eu coloquei tudo aqui, alguns organizadores, por exemplo, eu quero mudar. Esses dois aqui, que foram organizadores que eu comprei, por exemplo, para fazer farmácia quando Letícia nasceu. Então, esse organizador aqui, os dois, já tem tem 20 anos. A Letícia fez 20 anos. Então, são coisas que eu quero substituir depois por esse aqui, igualzinho a esse aqui, ó, que é um de ratã. Ele é um pouquinho maior do que esse daqui, então já ajuda, porque não tem esse pezinho aqui. Dependendo do organizador que eu colocar aqui, até dá pra colocar, ó, um em cima do outro e vai acomodar bem. Então, esse eu quero trocar. Mais pra frente eu quero trocar. Então, eu vou colocar nesse estilo aqui em cima. Então, basicamente ficou aqui. Farmácia, manicure, massagem. Isso aqui eu uso pro meu trabalho, pro pé, luva, máscara, touca. Então, fica aqui dentro dessas duas caixinhas. Não teve jeito, 2 prateleiras ficaram de pelúcia, ali em cima ainda tem 2 organizadores com pelúcia. Essa parte aqui de baixo são itens de cozinha, que eu também não tenho armário. Algumas coisas são da minha área gourmet, que estão aqui. Então, eu não vou comprar organizador para isso daqui, porque mais pra frente eu vou tirar isso daqui de dentro, vai pra cozinha, vai pra área gourmet. Então, não adianta eu gastar dinheiro com organizador, se eu vou só depois desperdiçar dinheiro e vem outra coisa pra cá e não necessariamente eu utilizaria o mesmo organizador. Então, essa parte aqui eu não vou colocar organizador nenhum. Essa pelúcia aqui, a ideia é sair daqui e vir pro organizador daqui de cima, que eu vou comprar maior. Então, basicamente, essa é a alteração que eu vou fazer desse lado. Esse outro lado aqui, ficou aqui alguns eletrônicos meus, cabo, tripé, coisa pequena que ficou nesse daqui.
Esses dois aqui, ficou itens de festa. Esses organizadores, minha gente, já tenho uns 20 anos. Na época, eu comprei no Carrefour e eu guardava nele foto, DVD, CD que ficava no meu home do meu apartamento antigo. Aqui ele estava com fotos, mas eu tirei as fotos de dentro para conseguir melhorar o espaço aqui, senão não ia caber muita coisa. E aí, deixei com coisas de festa, sabe? Itens de festa, pratinho, velinha, coisas descartáveis que eu uso quando tem algum aniversário que sobrou, ficou aqui dentro. Depois disso, vem essas duas prateleiras aqui, que são decoração de Natal. Então, todas essas caixinhas eu já usava dentro de uma caixa de papelão com essas coisas dentro. Na verdade, as bolas ficavam até em outras caixinhas. E aí, eu tinha esses organizadores e fui distribuindo e achei que ficou melhor. Eu penso mais na frente em substituir esses organizadores aqui para ficar uma coisa mais homogênea, também por esse estilo aqui, ó, do ratão. Depois dessa parte aqui, que foi a decoração de Natal, nessa aqui de baixo, essas duas aqui, são lembranças de Letícia, né? Eu guardo uma lembrança dos aniversários dela, uma lembrancinha de cada, de coisa que marcou ali na festa de aniversário dela, que ficaram aqui nesses organizadores. Essa aqui tem umas lembranças de coisa da escola dela, tem livro de receita também, e tem uma pasta de cartinhas que ela manda pra mim, faz pra mim, então eu deixo aqui nessa parte. Então essas duas partes aqui seriam lembranças de Letícia. E essa última, né, que é o que tinha que aguentar peso, essa daqui de baixo, eu deixei os álbuns de fotografias. Então todas as minhas fotos que estão impressas estão aqui nesse espaço. E eu não vou usar organizador aqui para esse lado, porque senão vai consumir muito espaço. Talvez, se eu conseguir alguma coisa mais estreitinha para cá, eu colocaria para deixar mais bonitinho, né? Porque visivelmente assim eu não gosto. Mas, como é muito estreito, talvez eu não consiga. Então, eu vou ter que me acostumar com essa visão ali de ver tudo empilhadinho, mas a minha ideia seria justamente colocar um organizador aqui para melhorar essa minha visualização. Fora isso, eu só iria investir justamente nessa questão de alterar esses organizadores, esse aqui. Aqui não dá para colocar organizador, porque eles são grandes, essas partes aqui, então dificilmente eu vou conseguir um organizador que acomode isso aqui dentro e que dê certo aqui, porque essa prateleira, ela é muito estreita. Então, ele é comprido, mas é estreito. Então, eu acho que para isso daqui não vai ter organizador, vai ficar assim mesmo. Mas só em ter tudo aqui dentro e não ter caixa, minha gente, isso pra mim já tá assim, o paraíso. E nem tá 100% do jeito que eu gosto, mas pra mim já está o paraíso. E outra, né? Fechei a porta, mantém tudo organizadinho, ou seja, não fica vergonhoso. Dá pra você ter a visão de tudo aqui, dá pra deixar a porta aberta com tranquilidade, janela aberta com tranquilidade. Não, minha gente, ficou assim, pra mim ficou perfeito. Eu simplesmente amei esse resultado final, amei de verdade. Isso daqui trouxe exatamente a paz que eu queria, que era não ver mais aquelas caixas. O papel de parede, que eu não gostava, acabei gostando dele aqui. Eu acho que deu uma vida para essa parede. E, assim, eu acho que tudo ficou ótimo. Ficou perfeito naquilo que a gente tinha e no que podia ter. Então, para mim, essa mudança foi super aprovada.